Todos os detalhes que você perdeu em Michael. Trauma, Moonwalk, fogo demais perto de laque. Isso. E seja lá o que for isso. Essa Pegando é fogo, a criação bicho! de uma lenda. E de um filme que gastou quase 15 milhões de dólares para refazer o próprio final. Mas quanto de Michael realmente aconteceu? A gente comparou o filme com entrevistas e imagens da época e encontrou absurdos reais. Esses são todos os detalhes que você perdeu em Michael. Filmão, tá? Deixa o like e vamos pro vídeo. Muito antes do Moonwalk e dos estádios lotados, Michael Jackson era apenas um menino sonhando em brincar. And I remember going to the recording studio. There was a park across the street, and I'd see all the children playing, and they'd be rooting and making noise, and I would cry. It'd make me sad that I would have to go and work instead. E sua jornada começa em Gary, Indiana. Lá o pai trabalhava numa siderúrgica, mas era na música que ele via o futuro da família. E tinha seu próprio método para extrair o talento dos filhos. You know, and he practiced us with a belt in his hand. And if you miss a step, expect to be Joseph estava treinando Michael para encarar o público, só que ele não conseguia encarar o próprio pai. E nem quando adulto. There's been times when he'd come to see me and I would get sick. Really, I'd start to regurgitate. E a distância já começava pelo nome. Sim, Joseph. And he didn't allow Sim, us to Joseph. call him Daddy. And I wanted to call him Daddy so bad. He said, I'm not Daddy, I'm Joseph to you. Só que o Michael não era tão passivo. If he hit me, I would hit him back, which was terrible. And I would run around the house and hide. E Joseph nem precisava do cinto para deixar marcas. Mano, JP. God, you're Hoje não teve não, mano. You didn't get it from me. Mano, Flávio não Essa apareceu aí. I wouldn't want to look in the mirror. Really? And my father teased me, and I just hated it. I cried every day because of it. Your father would tease you about your Yes, he would pimples? tell me I'm ugly. Michael cresceu sem ter muito tempo para ser criança. E talvez por isso Peter Pan significasse tanto para ele. Because Peter Pan, to me, you know, he represents youth, childhood, never growing up. Peter Pan. magic. You don't want to grow up. No, I am Peter Pan. No, you're not. You're Michael Jackson. I'm Peter Pan in my heart. Ih, Anos depois, Caralho, ele toma essa construiu patada. Neverland. Cinema, animais, parque de diversão. Era a infância que ele não teve, só que com dinheiro infinito. E ele ainda coloca o Joseph como o vilão da história. hoje tem, o JP, hoje tem. Enquanto as outras crianças brincavam, o Michael estudava. James Brown na TV era praticamente videoaula. I think James Brown is a genius, you know. Ele via, aprendia e transformava. E era trabalho em família. Nos primeiros anos, a própria mãe costurava os figurinos. Logo, os Jackson's 5 começaram a chamar atenção. Pela montagem, parece que eles ainda estavam tentando ficar famosos. Mas nessa altura, eles já tinham música no topo das paradas. E voltavam a Gary como estrelas nacionais. Já esse show abriu a porta da Motown. E atrás dela tinha Steve Wonder, Marvin Gaye, Diana Ross. Caralho. Mas não foi só entregar um cartão como o filme mostra. Pouca gente, Quem né? tava lá era Bob Taylor, artista da Motown. And he was spinning around like James Pouca Brown. gente de respeito, né? I said, okay, tell you what. You want to go with Motown? I said, I'll take you there and I'll get you signed. And that's how it started. O filme resumiu bastante. Na estrada, o Michael aparece lendo O Mágico de Oz. Anos depois, Michael faria o espantalho em The Wiz, uma versão negra de O Mágico de Oz. E foi ali que ele conheceu Quincy Jones. Depois os dois Brabo. fariam Off the Wall, Thriller e Bad. Mas por enquanto, Michael estava entrando num estúdio da Motown. Tá se mexendo demais. Não encontrei registros dessa bronca, mas demonstra uma característica do cantor. Michael não sabia separar o canto da dança. Pouco depois, os Jackson 5 já estavam no American Bandstand. Quantos anos você tem? 10. Não, você não tem 10. Você tem 8. A Motown realmente diminuiu a idade dos Porra. irmãos para vender a imagem de pequenos prodígios. Funcionou. First 4 songs broke historical records because they all went to #1. Michael ainda era criança e já tinha tirado os Beatles do topo. Com sucesso, a família deixou a casa pequena de Gary e foi para Califórnia. E essa casa do filme é a verdadeira casa. Uncles, my father, they all moved out here in early 70s. Tamo junto, Só mano, tem um JP. pequeno problema com esse quarto. Robin Hood só saiu em 73, 2 anos depois dessa cena. E vê se coloca o seu rato na gaiola, tá legal? O Michael realmente teve rato Ixi. de estimação. Mas isso também parece um aceno a Ben.
tema de um filme sobre a amizade de um garoto e um rato assassino. Não são meus bichos, são meus amigos. E os animais continuariam na vida dele. Because I find in animals the same thing that I find so wonderful in children, that purity, that honesty, where they don't judge you. Pior que é They don't want filmaço, mano. anything from you, just to be your friend. Com a fama, veio a segurança. Muito prazer, Sr. Bray. Bill Bray era ex-policial e ficou ao lado do Michael por cerca de 25 anos. Com o tempo, ele virou uma espécie de pai para ele. Joseph era o pai que o Michael O pai que não temia. batia nele, né? Bill virou o homem que ele confiava. Anos depois, o Michael ainda trabalhava com os irmãos, mas começava a querer liberdade. É uma fuga, Quincy. Escolheu Quincy Jones para produzir o próximo disco. Convencer o Quincy não era o problema. O A problema lenda, né? era contar pro Joseph. Como você vai contar pro seu pai sobre o disco solo? O Joseph até concorda, desde que a carreira solo não atrapalhe os Jacksons. E o filme dramatiza demais esse lance da carreira solo. Nesse ponto, o Michael já tinha lançado 4 discos solo pela Motown. Mr. Michael Jackson. O primeiro, aos 13 anos. Dependendo da sua idade, a música do video show. Os Bravo. 3 patetas que ele assiste na cena tiveram forte influência nos clipes. My dream was to always make, short little films, because I'm a big fan of the Three Stooges, and they make these like 15-minute shorts. And I said, gee, I would love to do something like that one day. E ele gostava tanto do Curly que acabou escrevendo o prefácio de uma biografia dele. Michael estava mudando o som e começava a mudar o rosto também. Segundo o cantor, a primeira cirurgia veio depois que ele quebrou o nariz ensaiando. Esse boné não foi escolha ao acaso. Michael já tinha sido fotografado com um igual. E a caracterização copiou até a acne, que o Michael tentava esconder. Ó, As pessoas vão começar Brabo, a comprar tá? Pepsi. A Pepsi contrataria o próprio Michael para garantir. Seu irmão fez uma escolha quando nós saímos da Motown e ele ficou. Oficialmente, o irmão ficou por lealdade à empresa. Também ajudava o fato dele ser casado com a filha do dono da gravadora. Depois de Off the Wall, Michael queria uma turnê solo. Quero minha liberdade. Mas Joseph aproveitou o momento para colocar os irmãos na estrada. Quando a turnê acaba, Michael decide assumir o controle. E ele precisava de alguém que trabalhasse para ele, não pro Joseph. O escolhido foi John Branca. Branca era advogado de música. Ele ajudaria a tirar Thriller do papel e a comprar algo que nem o Paul McCartney esperava: as músicas dos Beatles. He was talking to me and asking Caralho. my business advice. And one of the things I said to him was, think about getting into music publishing. And then he looked at me kind of, I thought he was joking, he said, I'm going to get yours. Oh, yeah. So, I kind of thought, oh, you. but it turned out to be true. And O Michael realmente fechava compras enormes nessa loja de brinquedos. Quando criança, ele via o parque pela janela. Adulto, podia entrar numa loja de brinquedos e levar o que quisesse. Muitas dessas compras iam para Brabo. hospitais, onde o Michael visitava pacientes e distribuía presentes. Eu jogo o tempo todo. Jogava mesmo. Charlie Chaplin. O Chaplin era outra referência, não só no cinema. Ele cantarola Smile, composta por Chaplin para tempos modernos. Anos depois, o Michael gravaria Smile in History. Se eu não estiver aqui para receber essas ideias, Deus pode dar elas pro Prince. O cantor teria dito isso na produção de This Is It. And I was like, why? And he was like, he'll give the ideas to Prince. O filme Sabe adiantou muito. quase 30 anos. Também dá pra notar o vitiligo se espalhando. E no filme, a ideia pra Beat It vem de uma reportagem, quando, segundo Michael, veio de um desafio do Queens. I remember him telling me to write a song that I would enjoy. Went in my room and wrote Beat It. I don't know why, but I did. About, 2 gangs coming together. And E pro clipe, o Michael colocou integrantes de gangues rivais no mesmo set. O solo ficou com Ed Van Halen. Ele fez de Beat graça e ainda rearranjou um trecho da música. Is it true you didn't get paid to be on the Jackson? I did it as a favor, Para dirigir o clipe, o Michael não buscou um grande nome do cinema. when I had seen, I think it was a McDonald's commercial, and I said, God, I like the rhythm and the cut of this commercial. I said, I want this director for this piece. Beat It já parecia um pequeno filme. Com Thriller, Michael queria ir muito além. Os filmes que ele assiste nessa cena têm algo em comum: Vincent Price, a voz que fecharia Thriller. Para dirigir, o Michael chamou John Landis. That he knew me from American Werewolf and knew nothing else. Era uma escolha carregada de controvérsia.
3 pessoas morreram na gravação do seu último filme. Um helicóptero caiu e matou Vic Morrow e 2 crianças. Ah, é doideira. E essa é a mesma locação usada no Thriller original. I mean, the same street that he shot 42 years earlier. Eu só tô preocupado que não esteja pegando os pés. Quando criança, ele odiava ver os ídolos dançando, com a câmera cortando os pés. And I used to watch him on television. And I used to get angry at the cameraman because whenever he would really start to dance, they would be on a close-up and I couldn't see. Ô, o maluco, ele era muito Mike Myers perfeccionista, volta a mano. interpretar um executivo de gravadora. Exato. Mas não é o mesmo papel de Bohemian Rhapsody. A MTV quase nunca promove artistas negros. Artistas negros eram uma exceção, numa programação dominada pelo rock branco. Makes me feel happy. Billie Jean rompeu essa barreira ao entrar em alta rotação. O filme coloca esse show em 1988, só que isso aconteceu em 1983, no especial de 25 anos da Motown. A cena foi gravada no mesmo local da apresentação original, e marca a primeira vez que o Michael fez um moonwalk na televisão. Foda. Mas não a primeira vez que alguém fez o passo. Dançarinos já faziam o movimento há décadas. É verdade. O filme também recria a famosa foto do Michael com os Grammys. Thriller transformou Michael na maior estrela do mundo, e Joseph aproveitou o momento para colocar os Jacksons na estrada. É óbvio, né? Ele é Michael bobo. não queria fazer a turnê. A família insistiu e ele foi. O acordo incluía comerciais com a Pepsi. Durante uma das gravações, os fogos dispararam cedo demais e queimou parte do couro cabeludo do cantor. Muita gente liga esse acidente ao começo dos problemas com analgésicos, Vai ter que tomar o Demerol por um tempo. que ainda viraria um problema sério na vida dele. O acordo com a Pepsi rendeu. And we settled for like it was $1 million. And I gave all the money. We built this place called the Michael Jackson Burn Center. O hospital criou um centro de tratamento de queimaduras com o nome dele. Michael anunciou no palco que aquela seria a última turnê do grupo. Os irmãos só voltariam a cantar juntos no especial de 30 anos da carreira solo do Michael. E tem uma participação escondida. Prince Jackson, filho do Michael, aparece bem aqui. 4 anos depois da despedida, tava na frente. Michael sozinho lotava estádios. Mas esse não era o final original. O filme se estenderia até as acusações de abuso de 1993. Você? Acho que era eu, mano. Segundo a Variety, havia uma cláusula que impedia o filme de dramatizar Jordan Chandler. Quando isso veio à tona, parte do terceiro ato já estava gravada. Cenas foram descartadas. O final foi reescrito e o elenco teve que voltar. Segundo a Variety, refazer o final custou entre 10 e 15 milhões de dólares. Por isso o filme termina na Bad Tour e não na Bad. Não porque a história do Michael acabava ali, mas era até onde eles podiam ir. E essa não foi a única coisa cortada. Cat Graham gravou cenas como Diana Ross, mas foram cortadas por considerações legais, que ninguém explicou. Cortes à parte, o maior desafio do projeto foi outro. Quem interpretaria o Michael? O escolhido foi Jafar Jackson, filho de Jermaine e sobrinho do Michael. A semelhança ajudava, mas não bastava. A produção passou cerca de 2 anos procurando um Michael pelo mundo e acabou encontrando dentro da própria família. Jafar começou a fazer aulas de teatro, sem contar aos colegas quem ele era. Eles só descobriram quando o produtor apareceu na escola. Michael's brother, Jermaine, and I said, I want to meet your son, O preto igual o pai? Jafar. Para acompanhar as mudanças do Michael, o filme misturou maquiagem, próteses e efeitos digitais. As próteses mudavam o formato do nariz, e em alguns planos, o efeito era completado no computador. Nos shows, a multidão também crescia no computador. Michael continuou quebrando recordes mesmo depois de Bravo. morto. O filme ultrapassou Filmaço, tá? Oppenheimer e virou a cinebiografia de maior Filmaço. bilheteria da história. No fim, Michael é uma homenagem cuidadosa. Se isso preserva o legado ou esconde parte dele, depende de quem vê. E antes de Michael, o mesmo produtor já tinha levado outro cantor ao topo das bilheterias. Confere nosso vídeo sobre o filme do Queen. A história muda, as liberdades criativas continuam. Grande abraço, até a próxima.